Segundo Reis. Obrigado, os irmãos do louvor. Obrigado, César, Manuela, pela palavra. Graças a Deus por você estar aqui. Segunda Reis, verso 5. Você encontrar, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler do 1 ao 14. Segunda Reis 5, 1 a 14. Aleluia. Primeira Reis, Segunda Reis. Cadê? Está aqui. 5. Achei. Achou também aí? Aleluia. Deus tem uma palavra para você. Ou às vezes mais de uma, né? Glória a Deus. Uma história bem conhecida, mas Deus fala através da simplicidade. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse essa à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa, levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que buscai ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Verso 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Feche os seus olhos, deixe sua Bíblia aberta. Papai, diante da sua presença nós estamos, diante da tua palavra, precisamos de ti, Senhor, precisamos do teu Espírito, precisamos da sua graça, precisamos, ó Pai, da tua unção. Pelo poder que há no nome de Jesus, fala conosco, ó Pai. Senhor, que não seja eu falando, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Senhor Pai, nós te louvamos, certifique esta palavra ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar.
Em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje. Copo de água aqui, mais pegando o meu lá. Deixa eu usar o da Márcia. Ó, água mineral. Boa, irmão? Boa, né? Melhor que cor mineral, né? Quem beberia dessa água? Beberia? Beberia, cara? Como beberia? Água mineral. Olha isso. E a gente vê assim um copo de água, sabemos da qualidade da água, é boa. Então a água que é mais leve, né? E se eu colocar uma gota de água de esgoto aqui? Você beberia? Olha, irmão, mas só uma gotinha. Olha o tanto de água que tem nesse copo. E meia gotinha, não é nem uma gota, meia gotinha de água de esgoto, não nada. Por que, irmão, que você não beberia? Hã? Ela estaria contaminada. Ninguém bebe, irmão. Porque uma pequena contaminação compromete tudo. Agora presta atenção aqui. Porque às vezes a nossa vida ela está assim. Tudo certo, tudo organizado, tudo bonito, por fora. Mas aí existe uma área, um pecado, uma ferida, uma mágoa, uma decisão errada que está contaminando tudo. O problema, irmãos, é que muita gente pensa: ah, pastor, mas é só uma coisinha pequena. Ah, pastor, mas isso não tem problema. Mas no reino espiritual, irmãos, uma pequena contaminação afeta toda a vida. Toda a vida. Então, irmãos, não é a quantidade que contamina, é a presença. E uma gota errada no lugar certo, irmão, vou falar para você, não estraga tudo? Uma gota errada no lugar certo estraga tudo. E é exatamente isso que nós vemos aqui nesse texto. Naamã. E que ele começa o texto falando sobre Naamã? Um grande homem, um homem honrado, um homem vitorioso, mas uma gota, uma lepra escondida. E ali essa lepra, ela contaminava toda a sua vida. Olha só o verso 1. Verso 1 fala: Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Comandante. Era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. E era ele herói de guerra, porém leproso. Então o texto começa com Naamã, um grande homem, um homem de respeito, um homem vitorioso, um homem influente. Mas aí ele termina com a palavra que muda tudo. Porém, leproso. E ele tinha tudo, mas havia algo escondido destruindo a sua vida. Um algo escondido. E hoje, irmão, não é diferente. Existem pessoas bem-sucedidas, pessoas influentes, pessoas admiradas, mas o texto ele nos ensina algo profundo. O aplauso dos homens, irmãos, ele não revela a condição da alma, aqui de dentro. De repente você pode estar bem por fora, mas por dentro você pode estar ferido. E eu amo esse Deus, irmão, porque Deus ele não vê a aparência,
Ele nunca se apegou à aparência. Deus, ele olha o quê? O coração. Fala assim, o coração. Olha só o verso 2 e 3. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, diz assim, ó: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Olha só aqui. Aqui nós começamos a ver o quê? Um agir de Deus, um mover de Deus. E às vezes o agir de Deus, o mover de Deus, ele é um problema. Sabe aquela história? A boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. É de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem que aponta o caminho para a cura? Quem que aponta o caminho? Uma menina. Quem que era essa menina? A palavra ali fala. Ela era a filha do rei. Ela era uma escrava. Sem nome, sem status. Agora deixa eu te falar, ela estava passando por um bom momento na vida dela. Uma menina tirada da sua terra, longe dos seus costumes, longe da sua família, escrava, estava de escrava, não tinha nome, não tinha status. Sabe o que eu acho interessante nessa história aqui? Que Deus está usando ela. Seria a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Para Deus, né? Que para ela não estava sendo muito, não. E às vezes a gente se depara com isso na nossa vida, irmão. Às vezes nós não estamos da forma que nós gostamos, que nós queremos, que nós almejamos, mas saiba que Deus, ele tem a sua boa, perfeita e agradável vontade. No final, irmão, vai dar tudo certo. Às vezes o processo não vai ser tão bom. Precisamos aprender algumas coisas. E essa menina, apesar de o processo não estar sendo bom para ela, ela não está gostando do momento, ela não está no momento bom da sua vida, ela está debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque às vezes a gente pensa que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida são aquele, como diz o ditado, mar de rosas. Não é. É tempestade, é problema, é dificuldade. Só que tem coisas que fazem a diferença, irmãos. Sabe por quê? Porque você é crente. Fala para o seu irmão que está do outro lado, você é crente, irmão. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você não é qualquer um. Você não vem de qualquer lugar e não vai para qualquer lugar. Não é qualquer um que habita no seu interior. Agora a questão é, debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que não é a nossa boa, perfeita e agradável vontade, você está fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? O que está influenciando a sua vida? Porque eu vou te falar uma coisa, irmão, Deus, ele usa a simplicidade. Deus, ele usa gente simples. Deus ele usa quem ninguém valoriza. Então, irmão, não despreze uma palavra simples, porque ele pode ser a direção do seu milagre. A palavra simples. Às vezes a gente espera grandes palavras de grandes pessoas, grandes agires, mas às vezes de uma palavra simples Deus, ele age. Presta atenção, irmãos. Essa menina, ela não tinha mais o templo, ela não tinha mais a família, ela não tinha mais a liberdade, mas ainda ela tinha algo que ninguém podia tirar dela: a fé no Deus dela. Será que aquilo que você tem vivido, irmão, tem tirado a fé de dentro de você? Será que aquilo que você tem vivido tem tirado aquilo que Deus, ele separou você para fazer? Porque às vezes tem gente hoje dizendo: pastor, eu não consigo ser um crente bom porque o ambiente não me ajuda, o meu ambiente que eu trabalho não me ajuda.
porque o ambiente da minha casa não me ajuda, porque, pastor, eu não consigo ser um crente, porque na minha casa ninguém acredita. Só que essa menina, irmãos, ela está gritando para nós hoje. O ambiente pode mudar, mas a sua identidade em Deus, ela não pode mudar. E você é crente. Não, você não é produto do ambiente, você é fruto daquilo que Deus ele colocou aqui, ó, dentro de você. Do seu interior fluirão rios de água viva. O que tem fluído do seu interior, irmão? Irmãos, o lugar aonde você está, irmãos, não define quem você é Deus quem define quem você é. O ambiente que você pode até, ele pode até te pressionar, o ambiente, mas não pode te transformar. Mas para isso você tem que estar firmado em Deus. Fica firmado em Deus. Uma coisa que eu aprendi é estar firmado em Deus. Mas que a gente não tem problema também? Ah, pastor, não tem problema, pastor. A gente tem enfermidade também, irmão. Você acha que o pastor não tem enfermidade? O pastor não passa por problemas, não tem que controlar o financeiro. Não, pastor, tem o favor de Deus. E ali você... Não, irmão. Passamos por problemas, porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por vezes ela dói, ela machuca, ela é um processo na nossa vida. Agora veja, essa menina, ela está num ambiente pagão, mas ela continua falando de Deus. Ela continua falando de Deus. Ela está num lugar errado, mas, irmãos, o coração dela está certo. Seu coração, irmão, ele continua certo mesmo você estando no lugar errado. Ele influencia o seu ambiente, irmãos, porque isso revela algo poderoso. Porque tem gente, irmãos, em ambiente certo, mas com o coração errado. E tem gente com um ambiente difícil, mas com o coração alinhado com Deus. Você escolhe. É você quem escolhe. E hoje Deus ele está confrontando aqui. Você mudou por causa do ambiente? Pergunta para o seu irmão, você mudou por causa do seu ambiente, irmão? Irmão, você esfriou por causa das pessoas? Você esfriou, irmão? Irmão, você se calou por causa da pressão? Porque às vezes quando vem a pressão sobre nós, tem vontade de nos calarmos. Fala assim, ah não, pastor, eu falo de Deus, parece que só vem problema para a minha vida, só vem pressão sobre mim. Você se calou, irmão, por causa da pressão? Porque, irmãos, a verdade é, quando Deus ele está dentro de você, irmãos, ele aparece até nos lugares mais improváveis. E Deus faz assim, irmãos, na Bíblia toda. Na Bíblia toda, você vê, por exemplo, José do Egito. José do Egito estava no lugar errado, mas Deus estava prosperando ele. O que ele tinha de diferente? Aqui dentro. Daniel, lá na Babilônia, tudo querendo mudar o Deus dele. Tentaram mudar o nome deles, tentaram mudar a comida deles, tentaram mudar tudo. Lembra da história Sedraque, Mesaque e Abednego? Então, irmãos, o ambiente pagão, mas Deus continuou se manifestando. Por quê? Por causa daquilo que estava aqui dentro. Aqui dentro. E sem falar, irmãos, de Paulo e Silas. Adorando a Deus, um lugar de dor, presos, uma masmorra, que virou um lugar de milagre. Por quê? Por causa daquilo que estava aqui dentro, o Espírito de Deus. Ou seja, irmãos, Deus ele não se limita ao lugar, e ele se manifesta através de quem carrega ele. E você carrega esse Deus vivo dentro de você. Entende, irmãos? Essa menina, ela não pregou no púlpito, ela não fez milagre, ela não tinha posição, mas ela tinha algo poderoso, uma palavra certa no momento certo. E às vezes Deus nos usa assim, uma palavra certa no momento certo. Já viu isso?
Às vezes a pessoa chega para mim e fala: pastor, você falou a palavra certa na hora certa. Eu falo: desculpa, irmão, mas eu nem percebi porque. Somos nós, irmãos. Somos nós. Mas essa palavra certa, no momento certo, mudou a história de Naamã. Porque, irmãos, Deus ele não está procurando os perfeitos. Deus ele simplesmente procura os disponíveis. Você está disponível? Irmãos, não é sobre posição, irmão, não é. É sobre a disposição. Por que Deus usa uns e não usa outros? Disponibilidade. Está à disposição. Então, irmãos, creia. Deus ele quer te usar. Ele quer te usar no seu trabalho. Ele quer te usar na sua casa. Ele quer te usar na sua rotina. Ele quer te usar nas conversas simples. Porque quem carrega Deus, irmãos, quer queira ou não, carrega respostas. E o mundo está cheio de perguntas sem respostas. E eu não sei se você já percebeu, mas você tem uma resposta de muita coisa para a vida de muita pessoa, muita gente. Porque as pessoas lá fora, irmãos, elas se apegam em recursos, principalmente em recursos humanos. E os recursos humanos, irmãos, não resolvem tudo. Não resolvem. Quer ver só? Olha só o verso 4 e 7, a 7. Diz assim, ó: então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti a carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Mas mandou para quê, irmão? Para o rei de Israel. Mandou o quê? Mandou recursos. E aí o rei de Israel, ele lê a carta e fala assim, ó: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este me envie a mim um homem para curar-me da lepra? Ou seja, irmãos, era morte. Ele falou assim: ele me mandou ele para curar da lepra, ele vai me matar, ele vai me condenar, porque quem sou eu para curar da lepra? Irmãos, Naamã, ele tenta resolver com dinheiro, ele tenta resolver com influência, ele tenta resolver com autoridade. Ó, estou te mandando ele aí, você cura ele aí. Resolveu o dinheiro, irmão? Não resolveu. Resolveu a autoridade, irmão? Não resolveu. Resolveu a influência? Às vezes a gente fala assim: olha, é muito melhor você ter amigo do que ter dinheiro, né? Porque tem hora que um amigo ele resolve uma coisa que o dinheiro não daria conta. Mas eu vou te falar uma coisa, irmãos. Às vezes você tem amigo, você tem dinheiro, você tem influência, você tem autoridade, mas não resolve nada. Por quê? Porque tem coisa que é Deus quem resolve. É Deus quem resolve. Tem problema, irmão, que o dinheiro não resolve. Tem dor que posição não cura. É só Deus, irmãos, que pode tratar certas áreas da vida. Só Deus. Olha o verso 8 e 10. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. No lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Fala comigo, fala. O lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. E pasme você, que por vezes você é a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. É você. Porque Deus, ele quer te usar como um recurso. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa.
E às vezes nós, sendo essa pessoa certa no lugar certo, na ocasião certa, a gente pensa com Deus assim: o que eu vou falar? O que eu vou orar? O que eu vou dizer? Pergunta para o seu irmão que está do teu lado aí, para ele não dormir. Fala: irmão, o que eu falo nessa hora? O que eu falo? Pastor, eu sendo a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, porque isso dá um certo frio na barriga, não dá, irmão? Se eu falar para você assim: ó, irmão, agora eu vou chamar você aqui à frente, você sobe aqui e vamos fazer uma oração para todos os irmãos da igreja. Você vem? Tem uns irmãos que são mais assim, né? Vou, pastor, né? Olha lá, o César já levantou assim, tá doido para fazer uma oração aqui. Mas tem gente que é mais tímido, né? A Márcia, se eu pedir, ela até vai pensar em vir, mas ela vai usar a influência dela para não vir. Né? Não vou. E esse não vou da Márcia é assim: se eu for, eu resolvo lá em casa depois. Né? É assim? Tenta usar da influência, né, para resolver o problema. Porque a gente fica com o coração na mão, irmão. Porque às vezes Deus quer nos usar como a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, para vir de outra pessoa. Mas aí você chega e fala assim: mas o que eu vou falar? E aí você se esquece que Deus usa coisas simples, pessoas simples, atitudes simples e palavras simples. A simplicidade é simples. E você quer ser eloquente, você quer entender tudo da Bíblia para poder falar. Não, irmão, não é assim. Não é assim. Às vezes Deus coloca a gente numas enrascadas, irmão. Uma vez o Márcio chegou para mim e falou: pastor, está complicado lá, minha casa está... só vou mudar daquela casa, né, grandão? Precisava mudar da casa, precisava... vocês conhecem a história, né? Dava o vento assim, queria levar o telhado da casa dele, era uma casa mais simples. E aí, o que eu faço, irmão? A gente ora a Deus, fala: Senhor, me dá uma palavra para vir falar para o teu filho. Porque quer queira ou não, eu tenho que ser a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. E Deus nos coloca nessas enrascadas. Porque para nós é uma enrascada, mas para Deus não é uma enrascada. Para Deus é a boa, perfeita e agradável vontade dele. E aí Deus fala para a gente assim: fala para ele agradecer. Aí você olha para o irmão e fala: irmão, Deus está falando para você agradecer. Igual Naamã aqui. Ó, vai tomar banho. Eu preciso ser curado da lepra. Vai tomar banho. Não é à toa que ele ficou bravo, não. Veio lá de longe, com a caravana, com dinheiro, com influência, com a carta do rei. Chegou lá no momento, mandaram ele falar com o profeta. O profeta mandou o seu serviçal chegar lá e falar assim: vai tomar banho. Às vezes Deus vai falar para você falar para o irmão: vai tomar banho. E aí? Coisa simples. Coisa simples. E a gente tem que entender, irmãos, que Deus ele não precisa impressionar. Porque Deus ele não quer impressionar, ele quer obediência. Obediência. O problema não é a ordem, irmão. O problema é o coração que resiste. Esse é o problema. E às vezes o orgulho sobe, a soberba ela sobe. E a palavra mesmo fala que Deus ele resiste a quem? A quem que Deus resiste? Aos soberbos. E aqui quase que o orgulho rouba o milagre dele. Não.
Olha só, Naamã, verso 11 e 12. Quer projetar aí, Márcio? Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Coloca o 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderei eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Indignação. Irmãos, ele rejeita por quê? Não foi do jeito dele. Foi do jeito que ele queria? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Está sendo do jeito que você quer? Às vezes é simples demais. Por vezes fere o orgulho. Por vezes fere o orgulho. Ele estava com o orgulho ferido. Mandou eu tomar banho no rio sujo. No meu rio lá é muito melhor do que esse rio aqui. Antes mandasse eu tomar banho lá. E às vezes é coisa simples. Irmão, quantas vezes você já resistiu a Deus? Quantas vezes você ignorou algo simples? Às vezes o orgulho, irmão, pode impedir o seu milagre. O orgulho por vezes impede o seu milagre. Porque muita gente ela quer uma palavra forte, uma revelação impactante. Muitas vezes as pessoas elas querem um milagre extraordinário. Mas às vezes Deus ele fala algo simples para você. Ele fala assim: olha, perdoa. Porque é uma palavra que machuca mais as pessoas do que algo tão simples do que perdoa lá, irmão. Ou de repente quando Deus fala assim, volta. Você está esperando uma revelação extraordinária, Deus fala, volta. Ou quando Deus ele fala assim, olha, conserta. Às vezes é assim, ó, larga isso, irmão. Larga isso. Às vezes é obedece no simples. E aí o que acontece? A pessoa ela trava. Lembra do Chaves? Quem assistia Chaves? Assistiu Chaves? O que acontecia quando ele levava um susto? Travava, né? Os mais novos não vão lembrar disso, não. Não sabe nem o que é Chaves, né, Júlio? Sabe? Assistiu Chaves? Ah, tá bom. E travava. Tem gente que quando Deus fala no simples, coisa simples, trava. O problema, irmãos, não é quando Deus não fala, é quando Ele fala simples e a gente complica. Que às vezes a gente complica tudo. Ele fala simples, perdoa, volta, faz a tua parte, abre mão. E a gente pega e Deus fala tão simples e a gente acaba complicando tudo. Porque o coração orgulhoso, irmão, ele rejeita o simples. Agora o coração quebrantado, irmãos, ele obedece sem questionar. E Naamã, irmãos, ele quase perdeu o milagre por causa disso. Não por falta de poder, não por falta de direção, mas por resistência interior. E tem milagre, irmão, que não chega, não porque Deus não quer fazer, é porque a pessoa não quer obedecer. A pergunta é: o que Deus ele já te pediu que você ainda não fez? O
que Deus ele te pediu que você... Bom, qual foi a direção simples que você simplesmente ignorou? Ou pior, onde que está a indignação no seu coração? Às vezes a gente quer que Deus muda a situação, mas irmãos, Deus ele primeiro ele quer mudar aqui, ó, nosso coração. E aí a gente perde a promoção, a gente perde o amor da vida, a gente perde o trabalho, porque a gente não consegue mudar aqui, ó, coração, em um gesto simples que Deus pediu. Naamã queria um espetáculo, Deus queria a submissão dele. Porque o milagre, irmãos, ele não começa lá na água, ele começa na obediência. Olha só o verso 13 e 14 para encerrar. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, segundo a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Agora ele obedeceu, irmãos. Ele desce, ele mergulha, e tem um detalhe nisso tudo aqui, sabe o que é? Ele persevera. Deixa eu te perguntar, foi no primeiro mergulho que ele ficou limpo? Mas ele desceu lá, não desceu? Ele não mergulhou? Mas ele tem que perseverar também. Sabe por que está faltando gente aqui? Que não perseverou. Não perseverou, irmão. Foi no processo. Deus ele trabalha no tempo, e Deus ele honra a perseverança. Porque Naamã, irmãos, ele começou cheio de orgulho, ele começou ferido, ele começou doente, mas ali ele termina curado, restaurado e transformado. Às vezes você está aqui buscando uma cura, uma restauração e uma transformação. Cadê os irmãos do louvor? E hoje Deus ele está falando com você. Qual que é a sua lepra escondida? Qual que é a sua lepra escondida? O que você precisa entregar diante de Deus? Pastor, mas eu não consigo. Não, não é você. Naamã não conseguiria ser curado da lepra. Ele simplesmente foi e obedeceu. Ele foi e entregou. Isso faz toda a diferença. E Deus ele te chama hoje não para você fazer um milagre. Ele te chama hoje simplesmente para você obedecer, para você perseverar, para você abrir o seu coração diante dele e falar: Senhor, eu dependo de ti. Senhor, aqui estou eu, sou falho, sou pecador. Senhor, eu não sei a direção. Como Paulo falava: olha Deus, eu sei o caminho do bem, mas a hora que eu quero fazer o bem, a hora que eu vejo eu já fiz o mal. Me ajuda Senhor a vencer isso. Eu estou rumo ao alvo, não cheguei lá ainda, não sei se eu vou chegar, mas Senhor, me ajuda. Senhor, estou aqui diante do Senhor, estou obedecendo o Senhor, estou abrindo o meu coração, estou fazendo conforme o Senhor está dizendo. A pergunta é, irmão, você vai resistir ou você vai obedecer? Tem muita gente com bênção retida. Bênção retida porque não está pronto para receber. Por quê? Porque não consegue obedecer a Deus, não consegue entregar a Deus, não consegue apresentar a Deus. Irmãos, a palavra é: desce, mergulha e confia em Deus. Desce, mergulha, confia. É Ele quem faz o milagre. É Ele. Vamos orar? Eu quero orar por você. Vamos vir aqui à frente.
Deus ele começa a quebrar cadeias. Deus ele começa a mudar algo. Não lá na sua casa, não lá no seu trabalho. Deus começa a mudar, não é lá nas suas finanças. Deus ele começa a mudar aqui dentro do seu coração. Feche os seus olhos nesse momento. Não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o problema, eu não sei o que está acontecendo, mas apresenta diante de Deus. Deus te pediu de simples. De repente você ainda não abriu mão. Qual que é a direção que Deus ele te deu que você tem tentado se desviar dela? Pastor, mas isso não parece para mim, minha amor perfeita e agradável, a vontade de Deus. Nem para lá, não. Mas às vezes, irmãos, é isso. É nós acreditarmos. É nós mergulharmos. E a nós perseverarmos. Você pode perseverar no Senhor? Persevera nele. Persevera nele. Siga os caminhos dele. Observe a palavra dele. A palavra dele nos fala: se credes em Deus, será salvo. Nós cremos em Deus. Se credes como os profetas, prosperareis. Quem nos fala prosperidade de Deus? Creia no milagre de Deus. Segura aí na mão do seu irmão. Feche o círculo bem certinho. Aleluia. Você pode louvar a Deus nesse momento? Coloca a mão no seu coração nesse momento. Coloca a mão no seu peito, no seu coração. Louva a Deus.
Será que essa é a última vez? O último momento? Não sabemos. Faça o que precisa ser feito, irmão. Que você seja a pessoa certa, na hora certa, na ocasião certa, para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Faça o que precisa ser feito. Nós pagamos um preço hoje. A gente paga o preço hoje para viver na glória amanhã. Nunca se esqueça disso. Há um galardão, há um tempo, há um momento e há um aperfeiçoamento. Tem um processo em tudo isso. Você está no processo. Um dia esse processo vai terminar. E que a gente possa olhar para trás e falar assim: eu venci. Eu venci. Eu fui a pessoa certa, na hora certa, na ocasião certa e eu venci. Em Cristo Jesus. Eu declaro, irmão, que você é vencedor em Cristo Jesus. Se essas palavras, irmãos, elas entrarem no teu coração, irmão, tem o que o inimigo pode fazer para tentar te derrotar? Não tem. Não tem. Abre o teu coração nessa noite. Faça o que precisa ser feito. Foi com o primeiro mergulho, irmão? Não. Foi no segundo? Não. 7 mergulhos. Persevera. Dá um sorriso aí pro seu irmão bonito e fala para ele: persevera. Persevera, viu? Um dia nós vamos guardar a espada, encerrar a carreira, mas ainda não é a hora. Ainda não é a hora. Enquanto isso, nós podemos usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa que as bênçãos retidas sejam liberadas. Abre o teu coração na simplicidade. Deixa Deus te usar. Ele vai agir. Ele é bom. Pega aí na mão do seu irmão que está à tua esquerda, à tua direita. Vou dar a bênção apostólica. Eu quero estar orando pela irmã Maria Assunta. Lembra a irmã Maria Assunta? Está passando por uma enfermidade. Primeiro deu gripe, depois deu virose, depois deu dor de cabeça e... Vamos orar por ela. Quero interceder por ela nesse momento. Quero que você interceda por ela também. Se você tem alguém que você quer interceder nesse momento, fala, apresenta a pessoa diante do Senhor agora. Apresenta a pessoa, de repente seu amigo, parente. Senhor Deus, é nesse momento, ó Pai, que nós apresentamos a irmã Maria Assunta.